voltamos. Gente, estou aqui assim nessa atitude de mendiga para falar com vocês, as minhas gatinhas. Cara, muitas coisas aconteceram desde que eu evaporei. Se você não percebeu, sim, eu tinha evaporado. Inclusive, estou nesse momento offline de Instagram. Eu desativei meu Instagram e tem sido barbarizante. Inclusive, a vida tem sido barbarizante. Eu tava conversando com as minhas amigas, a gente tava falando isso, que a vida é barbarizante. E muitas coisas aconteceram de lá pra cá. Eu acho que a maior delas e que eu estou completamente transformada. Essa é a palavra. Eu ia falar empolgada, mas eu acho que é transformada. Eu fiz a minha primeira viagem sozinha. Gente, foi tão especial. Eu não fui pra nenhum lugar muito chocante. Eu fui pro interior de Minas, mas eu estou me sentindo completamente transformada, renovada, com coragem, pronta, tudo. Foi uma viagem muito importante pra mim. Foi a minha primeira viagem sozinha. Eu já tinha viajado outra vez, mas não tinha sido uma viagem de mais de um dia, não tinha sido algo tão estruturado. Mas eu acho muito importante que a gente tome esses primeiros passos para poder dar esses passos maiores. Então, essa primeira viagem que eu tinha feito sozinha, que não conta tanto, eu tinha ido pra Praia Grande e eu tinha passado de um sábado pra domingo, mas eu fiquei na casa de uma amiga. E essa viagem agora que eu fiz, eu fui pro interior de Minas, ficar num hotel, tipo, com coisas um pouco mais estruturadas, ao mesmo tempo que eu tava num lugar que eu não ia fazer muitos anos. Eu tinha ido pra esse lugar no interior de Minas quando eu era muito pequena, então eu não tinha perspectiva do que eu queria fazer e eu não quis pesquisar o que eu ia fazer, e eu cheguei lá muito pronta pra descobrir o que a vida tinha pra mim. E foi muito bonito e emocionante. Acho que também eu até pensei em documentar tudo aquilo que eu tava vivendo, mas eu queria viver muito comigo e eu queria sentir que eu tava sozinha. Era importante, eu acho que a sensação de estar sozinha. Eu acho que também por isso que eu quis sair do Instagram, porque eu queria um momento muito meu comigo mesma, com os meus sentimentos, interpretando eles, elaborando para depois, de certa forma, talvez compartilhar sobre eles, o que eu sempre vou fazer, mas eu acho que eu queria um primeiro momento de autopreservação e autocontemplação e entender aonde eu queria ir, aonde eu queria chegar sem ninguém olhando, sabe? O que eu queria vivenciar sem expectativa de nada. E mesmo que essas expectativas, no fundo, são as minhas comigo mesma e do que eu quero elaborar. Mas eu queria que fosse uma coisa... Não sei. Não é solitária a palavra, que inclusive eu vou abordar sobre isso, mas eu queria que fosse talvez um processo íntimo, assim, um processo sem interferência. E logo no primeiro dia, eu tava ainda com a roupa que eu tinha chegado, que não era uma roupa apropriada de forma alguma para uma... Ai, gente. Para uma trilha de 1h20. Juro por Deus. E eu fui num lugar que eu tinha alguns nomes na minha cabeça que eu lembrava de ter ido. E eu lembrava do nome desse lugar, eu coloquei no Google e fui. E esse lugar levava até um outro ponto turístico. E eu perguntei pro moço assim, quais são as formas possíveis de ir nesse ponto? E aí ele falou, olha, pode ir pelo bondinho, que eu não queria ir. Você pode pegar um Uber ou tem a trilha. E aí, minhas caras, o que eu pensei? Só eu posso me parar, porque eu tô sozinha, só eu posso tomar essa decisão. E o que eu vou fazer com ela? E eu pensei, o que eu faria se eu fosse eu? Se eu fosse eu, o que eu faria? Eu ia tentar ir na trilha, e se eu não conseguisse, eu ia voltar pra trás. Gente, não repitam isso em casa, porque assim, eu tava em outro estado, sozinha, mas eu senti no meu coração, entendeu? E eu falei, eu vou aos pouquinhos e qualquer coisa eu volto pra trás e vou tentando. Quando eu tava no meio da trilha, no meio não, acho que era tipo um terço, assim, eu vi um cara subindo a trilha, normal, tipo, só um cara subindo a trilha, seguindo a vida dele. E eu pensei, cara, às vezes é melhor deixar quieto os nossos sonhos, vamos voltar. Só que, logo depois dele, veio uma moça. E eu falei, mano, eu vou seguir essa moça e vou me convidar pra acompanhá-la. Melhor coisa que eu fiz. Simplesmente, gente, era uma moça que a gente começou a conversar e eu descobri que ela era uma moça solteira, filha de mamãe solteira, filha única de mamãe solteira, tal qual quem? Eu. E a gente foi fazendo
essa trilha de 1 hora e pouco, duas desconhecidas, conversando sobre independência, sobre ser mulher, sobre ter mãe solteira, sobre não ter pai, sobre quem a gente era, sobre quem a gente queria ser. E foi muito especial. E aí a gente subiu e foi uma trilha muito difícil, gente. Acho que foi a trilha mais difícil da minha vida. Mas eu cheguei até o topo com ela. E aí ela me levou num lugar, assim, que não era o lugar principal de ver a vista. E foi uma das vistas mais bonitas que eu já vi na minha vida, assim. E foi também muito especial. Mas mais especial foi a gente descendo o caminho, continuando conversando e a gente trocando perspectivas da solidão e de ser independente e de trajetória e de descoberta, e foi muito bonito. E eu tenho certeza que era pra eu ter conhecido ela e que eu me senti muito transformada por ela e ela se sentiu transformada por mim, porque ela já tinha quase 40 anos e ela é uma mulher solteira que vive a vida sozinha faz muitos anos e ao mesmo tempo ela não faz viagens e eu incentivei muito ela ali a viajar sozinha. E eu sinto que estou com ela, porque eu tava falando pra ela sobre coragem, muito mais nova que ela, e ao mesmo tempo ela me ensinando muito sobre coragem em outros aspectos que eu ainda não tenho. E eu acho que só desse encontro eu já tava completamente transformada e renovada, assim, a viagem podia ter acabado ali e já teria feito muito sentido. Mas fora isso, estar lá e encontrar pessoas e elas me perguntarem: "E você tá com quem?" E você, tipo, "Como que você veio para aqui, né? Você tá com quem?" E eu responder: "Eu tô sozinha." E as pessoas falarem: "Uau." E eu ficar assim: "Sim, uau." E chegou um momento que não era mais uau, num sentido, não descredibilizando a coragem que eu tive, mas num sentido que era eu. Tipo assim, agora essa sou eu. Essa coragem é minha. Tipo, isso não é mais surpreendente pra mim. Era tipo, sim, é assim que eu sou, sabe? Tipo, eu fingi tanto que, sim, essa sou eu viajo sozinha. Por que? Algum problema? E tipo, de repente eu era essa mulher que eu queria ser. Eu era ali, sabe? E eu tava vivendo essa coisa. E ao mesmo tempo que eu não tava sozinha. Num sentido de que eu tava compartilhando com as minhas amigas, com pessoas especiais pra mim, que eu tava ali. Eu tava conhecendo pessoas e elas estavam me conhecendo. E eu tava me conhecendo através delas e elas deixando um pouquinho delas em mim. E eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca vou estar sozinha e ao mesmo tempo eu posso ir pra todos os lugares e fazer todas as coisas que eu quiser sem depender de ninguém. Tipo, um grande paradoxo da independência, sabe? E depois que eu cheguei em casa, foi tão diferente ficar em casa sozinha. Não é mais uma sentença, sabe? É uma liberdade. E eu li um texto no Substack muito legal sobre isso, falando que se ninguém pode. Como é? Ninguém vai vir te salvar, mas também ninguém vai vir te parar. E é isso, minhas irmãs. Talvez ninguém fosse me salvar naquela trilha, mas também ninguém me parou de ir até o topo. Gente, chocante, barbarizante. E eu me reencontrei naquela trilha, no meu cabelo roxo que foi, saiu e... Não sei. Eu tava conversando agora com as minhas amigas e eu sinto que elas me encontraram no começo de uma grande jornada. Eu tenho mudado muito nos últimos anos e eu sinto que eu comecei um processo interno muito profundo que
tá só no começo, sabe? De tantas coisas que eu precisava processar e entender sobre mim e romper, principalmente, sabe? Várias coisas que estavam me sufocando muito e que eu sinto que eu tô conseguindo cada dia mais atravessar elas, assim. Não só passar por elas, mas, tipo, realmente atravessar elas, sentir elas, doer, sabe? Mas eu li um outro texto no Substack que falava muito sobre as coisas que a gente acha que estão nos afogando, estão nos fazendo aprender a nadar. E eu acho que é meio que por aí. Eu sinto que eu estou aprendendo a nadar. E eu tô me sentindo muito mais corajosa e ao mesmo tempo mais calma, em paz e não sei. Eu vi um vídeo da Anna Harriet recente e ela tava falando sobre como as grandes respostas não vêm em livro de autoajuda. Elas atravessam a gente em lugares e coisas que a gente não sabia que estava buscando uma resposta. E eu senti isso nessa viagem e nos últimos dias. E foi muito engraçado, porque antes da viagem eu pensei assim, vou passar o final de semana sozinha, vou aproveitar que eu vou viajar sozinha, então talvez eu faça disso uma coisa, assim. E aí na sexta eu não planejei de ver ninguém, nem no sábado, e no domingo eu ia viajar. E aí na sexta eu realmente passei sozinha, e aí eu pintei meu cabelo de roxo, e aí eu tava tipo, wow, I'm rockstar. Não, mentira, eu comprei as coisas pra pintar o cabelo, e aí eu pintei no sábado. E aí no sábado, minha amiga, que normalmente a gente se encontra, não ia poder me ver, e eu tava tipo, ok, é meu sábado de solitude. E aí eu comprei pra ir no cinema pela primeira vez sozinha. E aí eu cheguei lá e a vida me surpreendeu. Eu tava tipo assim, Deus, eu vou aprender a ficar sozinha e é isso. Eu vou nessa jornada e eu estou com você. Eu não estou sozinha, eu estou nessa jornada comigo mesma e com o meu coração e larará. Corta para... Cheguei no cinema, a minha amiga estava no exato mesmo cinema que eu. Sim. E, tipo, não era um cinema perto da nossa casa ou algo do tipo. Era, tipo, muito longe e aleatoriamente. E aí, depois disso, minha amiga, que nunca tem agenda, que nunca pode ver a gente, quis marcar uma noite dos jogos. E aí veio todo mundo pra casa comer pizza e jogar. Do absoluto nada. E na viagem, as trocas que eu tive, as pessoas que eu conhecia, eu fiquei assim, tá, Deus. Eu entendi. E quando eu tava vendo o pôr do sol no dia da viagem, eu não conseguia pensar. Era disso que eu tinha medo? Era disso que eu tinha tanto medo? E eu espero que isso te incentive de alguma forma a não ter medo disso que não é pra você ter medo. E que você consiga se levar também pra lugares físicos e não físicos. Porque é isso, ninguém está vindo te salvar, mas ninguém tá vindo te parar. Oh yeah, baby. E isso não é sobre uma resposta, sabe? É justamente sobre o caminho. E é isso, sem muitas conclusões, porque não acabou. É só o começo.